Shalom, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma sessão de Salmoterapia, onde a gente expõe o nosso coração ao Senhor e o Senhor expõe o coração dele a nós através de um salmo. E hoje nós vamos expor o nosso coração ao Salmo 19 e a gente vai entender como nós podemos ouvir a Deus todos os dias, até mesmo naqueles dias que ele parece estar em silêncio. O Salmo 19 é mais um salmo de Davi e ele começa dizendo assim: os céus declaram a glória de Deus, firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Verso 7. Ele diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, são mais doces do que o mel. Por elas, teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Este salmo pode ser dividido em duas partes, do verso 1 até o verso 6 e do verso 7 até o verso 14. E na primeira parte do Salmo, Davi vai enfatizar uma forma de comunicação de Deus que é infalível. Ele começa dizendo: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia, proclama a obra das tuas mãos. E ele diz que Deus se comunica conosco, Deus proclama, Deus declara, Deus fala por meio do natural, por meio da natureza, por meio do céu. Isso é interessante porque Deus pode estar se revelando e falando conosco em um dia comum, em todos os dias comuns, por meio de coisas naturais. E o céu é uma delas. O céu é uma delas, o sol é outra delas. Esses dois elementos vão fazer parte dessa primeira parte do Salmo em que ele comunica como Deus fala conosco, como Deus se revela a nós, como Deus se expressa. E é por isso que lá em Romanos, no capítulo de número 1, Paulo vai dizer que nós somos indesculpáveis, porque as obras da criação já testemunham acerca do Criador. Mas é interessante que nós podemos ouvir menos a Deus do que devemos, porque olhamos menos para o natural do que podemos. Hoje a gente olha muito, e aí vou até fazer um paralelo aqui entre o céu com L, que é uma abreviação de celular, e o céu com U.
E é interessante que talvez a primeira contemplação do nosso dia hoje não seja mais o céu com U, e sim o céu com L, né? A gente acorda e a gente já é roubado por este céu. E nós podemos estar sendo roubados do céu com U por causa desse céu com L. Nós podemos estar ouvindo menos a Deus porque estamos contemplando menos a Deus em sua criação. Há uma glória de Deus para ser revelada por meio da contemplação da natureza. É isso que o Salmo está dizendo, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Deus se manifesta por meio do que é biológico. Deus se manifesta por meio da criação. Ainda que sem uma palavra audível, e é isso que o verso 2 começa a comunicar, um dia comunica com outro dia. Cada lindo dia que começa, e hoje mais um dia começou, mais um dia está começando, e a gente pode contemplar, a gente pode olhar para o lindo céu, a gente pode contemplar a linda natureza e ver a glória de Deus se manifestando em misericórdia. Porque é isso que Jeremias vai nos ensinar, que cada dia carrega consigo uma renovação de misericórdia. As tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, elas são novas a cada amanhecer. E quando nós contemplamos o amanhecer sem discurso, sem som, nós estamos ouvindo a voz de Deus falando ao nosso coração. Por meio da contemplação do céu com U, nós podemos contemplar a glória de Deus. E ele aprofunda esse entendimento agora falando acerca do sol. O sol sai em sua carreira e Deus fez um firmamento como uma tenda para o sol, e o sol faz o seu trajeto de uma extremidade até a outra, e nada pode escapar do seu brilho, nada pode interromper o seu brilho, ele sai como um herói. E sabe que isso aqui está anunciando e proclamando a mensagem de Cristo, né? Cristo é esse que sai de uma extremidade até a outra. Isso é enfatizado pelo fato de que Davi compara o trajeto do sol ao trajeto de um noivo. Ele diz, é como um noivo que se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Deus está usando o sol para anunciar e para proclamar a glória do sol da justiça, Cristo, Jesus, o noivo da igreja, que sai como um herói e que vai do nascente ao poente e que vai de uma extremidade à outra e que não para e que manifesta o seu brilho como um herói para salvar e para cuidar, para proteger a sua noiva. A natureza está pregando o evangelho, a natureza está anunciando, manifestando a glória de Deus. Mas sabe que esse texto, ele também é uma mensagem para nós homens, para você que é homem e para você que é esposa de alguém. Esse texto carrega uma mensagem profética também acerca de nós como noivos, como maridos. O texto diz que nós podemos ser como o sol, que saímos do nosso aposento, que vamos brilhar, e quando saímos para a nossa demanda, para o nosso trabalho, para a nossa carreira, nós temos um brilho. E o Senhor está resgatando brilhos em nós, nos dando clareza do nosso propósito, da nossa identidade, e nos dando esse senso de heroísmo da nossa casa, da nossa família, nos dando superpoderes, sim. E todo marido, todo pai, ele carrega um poder, mas um marido e um pai que está cheio do Espírito Santo e que carrega Cristo consigo e que está em Cristo, ele carrega um superpoder, ele tem um herói, e o Senhor está não apenas nos dando esse senso de heroísmo, o texto diz que tem alegria de um herói.
E essa é uma oração que eu quero fazer com você hoje. É para que o Senhor resgate os homens. É para que o Senhor resgate a alegria, o brilho e o heroísmo dos homens em prol da sua família, na sua carreira, de não parar, de ir de uma extremidade até a outra e de cumprir o seu papel até o fim. E talvez você é um homem, um marido, um pai que está ouvindo agora essa mensagem e que pensou em parar em meio à caminhada e que pensou em desistir. E o sol ele não para até o fim do seu trajeto e você não vai parar também, você vai até o fim e nada vai escapar do calor, você vai cumprir toda a sua carreira, a sua jornada. Mas o fato é que essa primeira parte do Salmo, do verso 1 até o verso 6, está mostrando a beleza de Deus por meio do natural, por meio de coisas humanas, por meio do céu, por meio do sol, por meio de um homem, por meio de um pai, por meio de um marido, por meio do que é natural, das obras criadas. Mas a partir do verso 7, Davi vai começar a falar de uma outra forma que Deus se comunica conosco. Deus se comunica por meio do que é natural, mas Deus também se comunica conosco por meio do sobrenatural, por meio do que é revelado. Tem uma comunicação de Deus por meio da natureza, mas tem uma comunicação de Deus por meio da revelação. E por isso ele vai começar a falar acerca da lei de Deus, da palavra de Deus. E Deus nunca está em silêncio para quem está com a sua Bíblia aberta. E o texto diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Gente, o natural é muito importante, mas ele não é suficiente. Há um revigorar da alma que só a palavra de Deus pode trazer. Lembra quando Jesus está diante da tentação no deserto e ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele não estava dizendo que o pão não era importante, ou seja, que o que é natural não é importante. Ele estava dizendo que o natural sim é importante. Porque ele diz nem só de pão. Não é que o homem não vive de pão. Ele diz que nem só de pão vive o homem. Mas o natural não é suficiente. Existe uma parte de nós que só vai ser preenchida por meio de uma revelação da palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. E sabe que nós podemos estar desnutridos, nós podemos estar sem força, sem vigor, enfraquecidos, porque talvez não estejamos ouvindo com o volume que precisamos ouvir, com a intensidade que precisamos ouvir. E essa palavra, o texto diz que é digna de confiança e que dá sabedoria para os inexperientes. E inexperiente não é necessariamente alguém jovem, que está começando agora. Inexperiente é alguém que não está pronto. Essa é a ideia do texto no original. É alguém que não sabe tudo. E o texto diz que há uma promessa de sabedoria para aquele que reconhece que não sabe. Há uma sabedoria do não saber, do não estar pronto, mas do ir buscar na fonte de toda a sabedoria, na palavra de Deus. Porque os preceitos do Senhor são justos, e aqui tem uma promessa: eles dão alegria ao coração. No verso 8. O Senhor tem uma fonte inesgotável de alegria. É a sua voz. A voz de Deus é um remédio poderoso para alegrar, para revigorar a nossa alma. E a continuação é que os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Se nós podemos ser como o sol que sai do seu aposento e cumpre a sua carreira e vai até o fim, e nada impede o seu brilho. Mas quem nos faz brilhar é a palavra de Deus. A palavra de Deus traz luz aos nossos olhos. Sabe, gente, hoje o Senhor quer fazer isso com
alguns de nós, o Senhor quer restaurar o brilho dos nossos olhos. Sabe, você que aos poucos, pelo sofrimento, tem visto o seu brilho se apagar. Hoje o Senhor quer revigorar você e trazer brilho aos seus olhos, trazer luz para a sua vida. E ele diz no verso 9 que o temor do Senhor é puro e dura para sempre. Há uma promessa de durabilidade, há uma promessa de resiliência, de perseverança. Ouvindo e sendo nutrido pelo sobrenatural, pelo que é revelado, nós teremos a força para permanecer. A grande jornada da vida não é uma jornada do correr, mas do permanecer. Deus está se movendo, nosso grande trabalho é permanecer nele. E há uma força que nos puxa para longe dele, mas João 15 diz que se nós permanecermos nele, permanecermos nas suas palavras e as suas palavras permanecerem em nós, a palavra tem essa capacidade de durar e de nos fazer durar. Ela dura para sempre e nós duraremos, nós seremos duráveis, nós permaneceremos. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. E aqui tem algo que eu quero profetizar sobre nós. As palavras do Senhor são mais desejáveis do que o ouro. Ei, o texto bíblico não está dizendo que o ouro não é desejável, que as riquezas não são valiosas e necessárias em muitos casos, para muitos propósitos, mas ele está dizendo que, e esse homem é um homem que tem muito ouro, mas ele está dizendo, a palavra do Senhor, ela precisa e ela é mais desejável do que a maior riqueza que esse mundo pode oferecer. E eu acho que esse adjetivo desejável, ele precisa gerar uma coisa em nós. E hoje o Senhor está fazendo algo. O Senhor vai gerar desejo em nós. Desejo pela palavra. Nós não vamos ler a palavra porque nós precisamos ler a palavra apenas. Nós vamos ler porque precisamos também. Mas nós vamos ler porque desejamos. E o Senhor vai gerar, e é só o Senhor que tem acesso a esse lugar dos desejos. Só Ele acessa essa fonte inesgotável. E o Senhor hoje vai gerar desejo, porque a palavra é mais desejável do que o ouro. E ela é mais doce do que o mel. O Senhor vai mudar o nosso paladar. Talvez você nunca teve um relacionamento profundo com as Escrituras, porque falta vontade, falta desejo, mas o Senhor está mudando algo dentro do nosso coração. A palavra vai nos dizer muitos nãos e vai continuar sendo desejável. Ela vai nos advertir, mas ela sempre nos adverte com uma recompensa para aqueles que obedecem. Porque quem pode discernir os próprios erros, é isso que diz no verso 12. Quem pode ver a si mesmo sem a luz? É a palavra que nos mostra que nós somos dependentes da palavra. Se a palavra não mostrar quem eu sou, eu nunca vou saber. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. E é só por meio da palavra que eu posso descobrir os falsos testemunhos que eu tenho dado acerca de mim mesmo. Um falso testemunho é tudo que é diferente daquilo que Deus disse. Eu posso me ver de forma distorcida, eu posso ver o outro de forma distorcida, eu posso ver o mundo de forma distorcida, eu posso ver a Deus de forma distorcida. E quem pode discernir? A palavra. A palavra é luz. Não deixe os seus sentimentos definirem você. Não deixe as suas distorções definirem você. A palavra nos define. Nós somos o que a palavra diz. Por isso, nós podemos ser íntegros, podemos ser absolvidos e podemos não ser dominados por pecados ou por desejos que não são os desejos de Deus para nós. E agora no verso 14 ele diz:
Eu entendi o poder da tua palavra. Então, eu agora entendi o poder da minha palavra também. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Quem entendeu o poder da palavra de Deus, entende o poder da própria palavra. Porque Deus cria o mundo por meio das palavras, para nos ensinar que as nossas palavras também criam o mundo em que vivemos. Você quer mudar a sua vida? Você quer mudar o seu ambiente? Você quer mudar o seu mundo? Comece a declarar o que Deus declara. Comece a dizer o que Deus diz. Que as palavras da sua boca, que as palavras da minha boca sejam agradáveis diante de Deus. Mas, ei, as palavras, elas são geradas em um lugar. A boca fala do que o coração está cheio. Por isso, não basta que as minhas palavras sejam agradáveis ao Senhor, mas que a meditação do meu coração seja agradável. Deus está nos encorajando a um olhar profundo para o nosso coração. Lá para a medula, lá para o meio, lá para o íntimo do nosso ser, e olhar para o que pensamos, para o que sentimos, e alinhar o nosso coração ao coração do Senhor, porque o nosso coração é um jardim. Meu coração não é um mato sem dono. Meu coração não é um terreno baldio. Meu coração é um jardim de intimidade, e eu preciso fazer dele um lugar agradável. Hoje eu quero encorajar você a assumir uma responsabilidade pelo seu coração, de cultivar e guardar um jardim de intimidade, como Deus deu a Adão, o primeiro homem, a responsabilidade de cultivar e guardar um jardim. Hoje Ele está nos dando uma responsabilidade a partir da luz, de cuidar e guardar, de cultivar e guardar um jardim, para que seja agradável a Deus. Meu coração não é um mato sem dono. Seu coração não é um mato sem dono. Seu coração é um jardim. E a última frase é a frase que deve definir a nossa vida. Senhor, minha rocha. Rocha me diz: eu estou seguro. Senhor, Tu és a minha segurança. Mas o Senhor não é só a minha rocha. Ele diz: meu resgatador. Porque em alguns momentos eu andei em direções equivocadas, porque eu nasci em pecado, porque eu estou e ainda carrego muitas marcas da minha trajetória longe do Senhor, e Ele não é só a minha rocha, Ele também é o meu resgatador, Ele é o meu redentor. E talvez você está agora ouvindo essas palavras, pode se reconhecer nesse lugar: eu preciso ser resgatado, eu preciso ser achado, eu estou perdido. O Senhor não é só rocha, o Senhor também é resgatador, e Ele veio te resgatar, Ele veio te buscar. Nós vamos ouvir a Deus todos os dias, e essa palavra vai revigorar a nossa alma, por meio do natural, por meio do que é revelado, por meio do biológico, por meio do teológico. Deus está falando o tempo todo. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir. Eu quero orar por você que precisa ouvir essa voz ecoando dentro do seu coração. Quero orar por você que precisa ter o seu brilho restaurado. Quero orar por você e te convidar a um compromisso. Nós não vamos mais olhar para o céu com L antes de olhar para o céu com U. Nós vamos priorizar a glória de Deus por meio da sua criação e por meio da sua palavra. Natureza e palavra. O natural e o sobrenatural. E o Senhor vai se revelar a nós de forma profunda. Eu tenho certeza que algo vai acontecer dentro do seu coração por meio dessa palavra. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pelo que o Senhor está gerando em nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga luz e brilho àqueles que estão apagados. Que o Senhor traga vigor e revigore àqueles que estão enfraquecidos. Que o Senhor
nos dê um compromisso profundo com a criação, com o natural e com a palavra, o sobrenatural. Pai, que o Senhor nos dê desejo pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero fazer um convite especial a você. Você que é abençoado aqui pela Salmoterapia, você que é um participante da Salmoterapia, que é nutrido e alimentado pela Salmoterapia, você sabe que o Divinamente, que é o nome do meu livro, é um quadro, é um podcast aqui no YouTube, é algo que tem abençoado a igreja, tem servido a igreja, e Deus está nos dando um encargo, uma missão, uma causa, que é servir a igreja com saúde mental e ser mais do que um podcast, ou um quadro no YouTube ou um livro, mas ser um ambiente terapêutico, de conexão e de cura por meio do biológico e do teológico, por meio do natural e do sobrenatural, por meio desses dois aspectos do que é natural, da medicina, da psicologia, da ciência, mas por meio do que é sobrenatural, por meio da palavra. Por isso, nós estamos agora, nessa semana, iniciando as ações da Comunidade Divinamente, que é um ambiente de encontro, conexão. E hoje à noite, segunda-feira, é o primeiro encontro dessa comunidade. Ela não está aberta ainda, de fato, para inscrições, de fato. O lançamento oficial vai ser dia 11/11 na Conferência de Zascope, mas você já pode ir conhecendo e participando disso e sendo parte do que Deus está fazendo no Divinamente e sendo um divinamente também. Então eu quero convidar você, vou deixar o link aqui embaixo para você participar, e eu tenho certeza que vai ser um encontro muito poderoso com a presença de Deus, com essas duas formas de Deus falar conosco e completar aquilo que ele está fazendo. Então, hoje tem o primeiro encontro da Comunidade Divinamente, o link vai estar aí, é gratuito, você pode entrar lá, e o lançamento oficial da comunidade dia 11 de novembro. Nessa comunidade vai ter simplesmente tudo que nós precisamos para viver com a mente como a de Cristo. Nós vamos aprender o estilo de vida de Cristo. Vai ser um lugar para profissionais, um lugar para pastores e líderes, e um lugar para quem quer desenvolver, para quem quer encarnar essa mensagem da mente de Cristo, da saúde mental, para quem quer aprofundar nessa temática, precisa de saúde, você que está em tratamento, você que precisa cuidar bem, cultivar esse jardim da sua mente. Então, você vem, o link vai estar aí embaixo na descrição. Eu espero você lá na Comunidade Divinamente. Se esse vídeo te abençoou, vou pedir para você deixar um comentário, vou pedir para você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, para você deixar também aí o seu curtir para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, te peço encarecidamente que você se inscreva. É uma forma de fortalecer, de ajudar, de fazer esse canal chegar em mais pessoas e ativar aí esse sininho para você ser notificado toda vez que sair um conteúdo novo, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima Salmoterapia, e não se esqueça que toda emoção é um convite para oração.